Olá, meus caros, vocês vão ouvir agora o podcast Entreaberto. Eu sou a Thay e convido vocês para embarcarem junto comigo nesse mar de ideias e reflexões. Fiquem à vontade e vamos começar. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17/4/2025. Estou gravando hoje em uma quinta-feira às 5h30 da tarde. Cara, era pra gravar de manhã, né? Certo? Só que as coisas estão um pouco corridas pra mim. E aí eu preciso gravar hoje pra editar, pra conseguir colocar amanhã. Esse fim de semana eu também estarei ocupada nesse feriadão. E vocês, o que vocês vão fazer nesse feriadão? Já estão com os ovos na boca? Hahaha, piadinha. Cara, eu tô com uma... Eu tô com um incômodo essa semana. Que eu criei esse título pro episódio de hoje, que se chama A Burrice de Pensar Ser a Voz do Auto-Engano. Por que eu tô falando isso, cara? Para que você não confunda inteligência com impaciência. E eu já explico por quê que eu tô dando ênfase nessa frase aqui. Esses dias aí eu me deparei com uns vídeos no YouTube e algumas frases também no Instagram que diziam assim: pessoas inteligentes fazem isso. Pessoas inteligentes são assim. E uma dessas frases, ela me pegou porque ela dizia o seguinte: pessoas inteligentes são impacientes. Eu pensei, oxe, como é que é? Como é que é o negócio? Quando eu ouvi isso, eu não pude deixar de pensar o quão perigoso é afirmar isso e como isso distorce o conceito da inteligência. Como que uma pessoa pode considerar que ela ser impaciente com a outra faz com que ela seja inteligente, sabe? E tipo assim, antes de mais nada, antes de falar sobre inteligência e tal, eu não me considero alguém inteligente, tá bom? Antes que alguém pense que eu estou sendo arrogante, que eu vou ser arrogante, sei lá. Eu não me considero alguém inteligente. Apenas uma pessoa curiosa e esforçada. Se eu quero aprender uma coisa, eu vou ficar focada naquilo ali. Entendeu? E tem dois jeitos de ser inteligente também, mas a gente chega lá. Porque eu acredito que a inteligência, ela tá além da gente decorar textos e aplicar teorias e, sei lá, o cara ser bom em matemática. Eu acho que ela tá além disso, sabe? O controle emocional, ele também deveria ser um ponto a ser observado nas pessoas. A forma como gerimos nossas emoções também deveria significar alguma coisa. Então eu vi essa frase sobre pessoas inteligentes são mais impacientes. E pensei em como esse tipo de vídeo, frases, pode confundir uma pessoa que já é extremamente ignorante e de ego inflado. E o quão problemático esse tipo de vídeo é. Porque a pessoa associa o seu isolamento e a falta de tolerância com inteligência, como se isso a tornasse especial. Mas, na verdade, só revela que ela não sabe lidar com outro ser humano. Ou seja, falta um controle emocional aí, entendeu? Falta inteligência emocional aí. Aí a pessoa vê esse tipo de vídeo, e pensa assim: eu sou alguém que... Ela se depara com um vídeo lá sobre isolamento. Aí ela pensa, opa, entendi porque eu sou assim. Que eu sou alguém que gosta de me isolar, né? Porque eu sou inteligente. Portanto, superior a essas pessoas que pensam diferente de mim. Portanto, não estou errado em ser escroto com elas. Afinal, sou alguém incompreendido. Tipo assim, a pessoa se isola, aí ela passa num vídeo lá, a pessoa
gosta de ficar sozinha, isolada, e aí ela passa nesses vídeos e ela começa a associar aquilo com ela, com o comportamento dela. E, tipo, esse tipo de vídeo cria essa afirmação no imaginário de uma pessoa assim, que cria esse falso personagem de ser, vocês me entendem? E esse tipo de conteúdo rende porque as pessoas estão sempre buscando se autoafirmar em alguma coisa, sem elas mesmas se autoanalisarem. Elas buscam algo que explique seus comportamentos, mas nunca é algo negativo, é sempre algo de elevação pessoal. Sempre buscam uma justificativa que eleve sua imagem, nunca que a confronte, entende? E a maioria das pessoas que se julgam ser inteligentes, elas não são apenas mais burras do que as pessoas que elas julgam, ou trocar essa palavra por mais ignorantes do que as pessoas que elas julgam, como desconexos com o que elas realmente são. Porque elas não sabem quem são, não sabem seus medos, seu propósito, e na verdade elas até evitam perceber essas coisas em si mesmas. Porque ao fazer isso, iria escancarar toda a insegurança que elas carregam e às vezes até a maldade que a pessoa esconde também ficaria exposta. Elas apenas existem de maneira contínua sem nunca pensar sobre si mesmas e suas atitudes. Entende? Porque às vezes a pessoa só é antissocial porque talvez ela não saiba lidar com suas emoções. E talvez a pessoa não queira que os outros percebam como ela realmente é. E isso não significa que ser uma pessoa isolada é sinal de inteligência. Entende? Significa apenas que você prefere continuar na bolha, onde é confortável, porque não sabe lidar com pessoas diferentes de você, que pensam diferente. Ou, quem sabe, é só porque você gosta da sua própria companhia, assim como eu. E tá tudo bem ser assim, entendeu? Mas, sinceramente, eu não consigo ver uma ligação. Eu não consigo ver ligação nenhuma disso com ser inteligente. Isolamento e inteligência. Eu não sei por que criaram isso. E não que seja ruim se isolar às vezes. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ter meu momento a sós. Mas eu não vejo problema em sair como antes eu via. Hoje em dia eu não vejo mais problema em sair e ir em um ambiente onde as pessoas curtam outro tipo de música, outros assuntos, mesmo que eu não me encaixe naqueles assuntos. Eu estou ali para tentar uma conexão com aquelas pessoas. Algum aprendizado que tenham a me oferecer, ainda que sejam diferentes de mim. Eu não sei se vocês entendem isso. Aí esse tipo de conteúdo cai na mão de pessoas que só enxergam um único horizonte e faz com que ela se afirme ainda mais no erro. Ou seja, a pessoa não vai fazer um esforço ali. Ela não vai ver erro nela, ela não vai fazer um esforço para melhorar, porque ela vai achar que tá tudo certo, que ela é apenas incompreendida. Entendeu? Vamos supor assim, uma pessoa claramente babaca, que vocês já devem conhecer alguém assim, que debocha o tempo inteiro dos outros, desdenha, não tem paciência com uma pessoa assim, que demora a processar alguma informação, por não saber, por nunca ter feito aquilo. Aí a pessoa babaca ri daquela pessoa. E assim, talvez até ela ajude aquela pessoa, mas com desdém, entende? Isso é ser inteligente? Aí essa pessoa aí vai ver o vídeo, a frase e vai associar com ela, porque ela gosta de se isolar, porque ela odeia as pessoas, entendeu?
E esse tipo de pessoa que tem esse tipo de atitude vai achar que ela é inteligente, entendeu? Na cabeça do cara babaca, sim. Ele vai pensar que é inteligente. Porque ele fez a ligação entre ele ser impaciente e isolado e a frase do filósofo famoso que ele leu. Entende? Agora vamos imaginar uma pessoa normal, assim, uma pessoa comum, você, sei lá. Uma pessoa que consegue ter empatia, que tem compreensão. O que ela faria com alguém demorando pra fazer algo que ela faria em segundos ou minutos, sei lá? A pessoa provavelmente iria ensinar a outra pessoa. Sem risinho, sem deboche, sem desdém. Iria passar o seu conhecimento. Reconhecendo que a outra pessoa nunca havia feito aquilo antes. Eu penso que isso é ser inteligente. É você saber ensinar a pessoa de volta e também reconhecer que você erra e que a outra pessoa também tem algo a te ensinar de volta. Tipo, vamos lá. Uma pessoa pode falar 7 idiomas, ter 3 doutorados. E ainda assim, cara, uma pessoa analfabeta que não sabe nem escrever, que não sabe ler, que não sabe nada, pode passar algum conhecimento a ela. Entende? Eu acho que o conceito da inteligência, ele tá além de ser muito bom em matemática, muitos diplomas. É ser o cara pica que completa aquele dadinho colorido, sabe? Que eu esqueci o nome. Porra, eu adorava aquele brinquedo. Esqueci o nome. Sabe aquele dadinho colorido que você vai girando até completar todas as cores? Tem gente que completa isso em 30 segundos. Classifica a pessoa como inteligente, né? Talvez nesse quesito depende do que depende do que eles estão associando à inteligência ali, eu acho. Mas assim, existem outras vertentes a serem vistas antes de se intitular algo. Mas voltando ao assunto, tu percebe que a pessoa, ao absorver esses vídeos, ela estará caindo no autoengano e condenada a nunca evoluir como ser humano? Eu fiquei puta quando eu vi, tipo, uma pessoa que eu conheço, entendeu? Eu sei do que eu tô falando. Fazer isso. E eu sei como que a pessoa é nos bastidores da vida. E, tipo assim, eu penso isso porque a pessoa estará certa do que ela pensa que é. E nunca ouvirá as outras pessoas quando elas enfrentarem os seus erros. Tipo, confrontarem os seus erros, entendeu? Tipo, você tá errado nisso, cara. Aí o cara, não tô, entendeu? A pessoa vai acabar afastando todo mundo, aos poucos, pra permanecer nessa ilusão. Quando você se percebe, pensa, reflete ao que te falam, você busca melhorar. Mas tu tem que ter esse olhar crítico consigo mesmo. Quando você ouve a voz do auto-engano, que é o que esses vídeos causam no imaginário, você permanece na burrice de pensar ser algo que você não é. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei. Ou se eu tô falando bobagem. Sei lá. Essas frases soavam bonitas, bem feitas, numa época talvez em que talvez fizesse sentido. Muitos daqueles filósofos que hoje têm suas frases replicadas, eles viviam na sombra, em busca da compreensão das coisas. Acredito eu que talvez viviam o que pregavam. Mas acredito também que eles também eram falhos. E por isso nunca pararam de buscar a sabedoria e a repassavam, porque queriam dar luz a quem vivia em sua própria escuridão. Mas recitar
essas frases hoje em dia, sem ter esse cuidado de se aprofundar nela, eu vejo que é um erro. Eu acho estranho, sabe? Perigoso. Porque a pessoa... Não podem confundir as pessoas com coincidências de comportamento com algo que se exige esforço para ser. Não sei se vocês entenderam a ideia que eu quero passar aqui. Eu quero dizer, ligar comportamentos para se intitular algo é apenas a busca pelo conforto para não fazer esforço de realmente ser. Entendeu? Você vai ouvir aquilo e vai permanecer na mesma. Não vai buscar melhorar. Acho que eu já falei isso, mas tô falando de novo, porque é um resumo. E, cara, vocês já se pegaram acreditando em algo só porque aquilo te fazia se sentir melhor com algo que você queria acreditar ser? Eu já fiz muito isso, tá? Eu já acreditei em muita coisa que eu lia, muita frase bonitinha, assim, porque aquilo me reconfortava. Porque eu associava o meu comportamento com aquilo. Entende? Houve um tempo em que eu era bem arrogante, assim, ó. Na época da adolescência, eu me sentia a diferentona, me sentia especial porque eu via rock. Porque eu gostava de coisas que na época... Porque na época não era muito comum os outros gostarem. E eu não gostava de me expor, havia timidez. Talvez eu fosse só traumatizada com algumas coisas. E aí, muito tempo depois, eu fui melhorando. Muito tarde, né? Para o que deveria... Muito tarde para o que deveria ser, porque queria que tivesse sido mais cedo que eu tivesse buscado esse conhecimento. Eu era uma pessoa muito dura, muito difícil de lidar, muito certa das minhas crenças. Isso baseado em crenças familiares, é claro. Isso moldou minha cabeça. Porque eu tinha esse pensamento de que eu era daquele modo e tinham que me aceitar assim. A síndrome lá de Gabriela. E quem não me aceitasse da maneira como eu era, poderia ir embora, entendeu? E mais tarde eu fui aprender que não é feio você se corrigir. Se redimir, engolir o orgulho, pedir desculpa, ser paciente. E aí eu comecei a acompanhar conteúdos de autoconhecimento. Isso, acho que lá pelos meus 18, 15, 16 eu ainda era durona, sabe? Aí eu comecei a acompanhar conteúdos de autoconhecimento, filosofia, e vez ou outra apareciam esses tipos de frase. Se você gosta de ficar sozinho, significa que você é mais inteligente, de acordo com a ciência. Eu me sentia melhor quando eu lia isso. Porque eu gostava de ficar sozinho. E aí eu pensava, cara, agora eu entendi tudo, por isso que eu sou assim, por isso que eu me isolo, eu sou esperta. Mas eu não era inteligente, eu tava longe disso. Eu me sentia melhor porque quando eu lia aquilo, eu passava a acreditar naquela mensagem. Funciona quase como um texto do horóscopo do dia, onde te dizem apenas o que você gostaria de ouvir. Tipo, hoje sua cor é tal e você vai encontrar o amor da sua vida. Entendeu? Tipo essas coisas aí. Aí a pessoa crê tanto naquilo. Entende? Consegue entender onde que eu quero chegar? Tipo, se você não questiona as coisas que lê, cara, não se pergunta se suas atitudes condizem com o conceito da frase lida, está apenas está apenas vendo o que quer ver. Então, quando eu vejo uma pessoa que trata os outros com desdém, e eu sei disso, agressividade, grosseria, falta de empatia, falta de respeito,
se autovalidando nessas frases motivacionais. Isso me irrita profundamente. Eu me pergunto se ela realmente acredita no que leu ou quer apenas transparecer aquilo para os outros quando posta aquela frase para todos verem. E se ela realmente entendeu a frase. Então, gente, eu quero deixar claro aqui, para caso você que está ouvindo tenha ficado incomodado com o que falei. Se algo te incomodou, significa que eu mexi no vespeiro dentro de você. Não fica bravo comigo, cara. Fica bravo com você por não ter se ouvido antes. A gente tá aqui, estamos aqui para melhorar. E eu já estive no seu lugar. E se hoje em dia eu não estou mais... Claro que ainda eu erro, ainda peco, mas todos os dias eu tô trabalhando as coisas em mim, entende? Mas se hoje em dia eu não estou mais nesse lugar aí, não estou mais me associando a essas frases, coisas assim, foi porque eu permiti sentir o desconforto de não ser mais alguém horrível, entendeu? Por que alguém horrível? Não ter mais atitudes toscas e depois ir lá e postar uma frase linda para transparecer algo que não é, entendeu? Eu vivia pecando e fazendo isso. Uma coisa boa que eu adquiri com escrever, com criar, fazer música, é que eu sempre quis transparecer, eu sempre quis viver o que eu pregava, entendeu? Viver a mensagem que eu estava... Viver a mensagem que eu gostaria de transmitir ali na escrita. Isso me ajudou a melhorar. Porque quando você tá escrevendo e você olha e você sabe que você tá mentindo aquilo que você escreveu... Se você é um grande filho da puta, você não vai se incomodar. Se você é um trambiqueiro, você vai gostar de mentir pros outros. Mas se você é alguém bom, que quer melhorar como ser humano, aquilo vai te incomodar, aquilo vai te corroer, cara. Então, você tem que ser honesto consigo mesmo e buscar melhorar. E algumas coisas vão doer dentro de você, nesse caminho do autoconhecimento. Quando você se confrontar. Quando você confrontar suas atitudes e aquilo vai te dilacerar. Entendeu? Porque às vezes quebrar o nosso orgulho de entender e aceitar que a gente tá errado dói pra caramba, cara. Porque a gente não quer tá errado, entendeu? Então, mesmo que essas coisas... Mesmo que isso machuque você, significa que você estará indo no caminho certo. E é um longo processo, né? Mas é altamente preciso. É uma necessidade. Você olhar para essas frases... Você tem que olhar para essas frases e você tem que questionar se você é realmente daquela forma ou não. Entendeu? Não apenas se ligar a ela e pronto, acabou. Eu sou assim por causa disso. Enfim. E aí essa semana teve pergunta no Caixa Anônima. E essa pergunta, cara... Essa pergunta é muito importante pra mim. Ela tá ligada ao desconforto e crescimento pessoal. E a pergunta que foi feita foi a seguinte: você desistiria de algo que gosta muito de fazer para algo que você precisa muito fazer? Tipo, deixar algo que seja prazeroso para algo que seja crucial, por mais que você possa não gostar. E essa pergunta é muito importante porque eu tô nesse processo, sabe? Eu tô passando por isso. E às vezes é difícil de lidar.
Então, por isso que eu gostei muito dessa pergunta. E há pouco tempo que refleti sobre o fato de que a vida não é só de prazeres, lazer e tudo mais. Eu estava tendo que abdicar de algumas coisas e isso estava me frustrando. Tipo, eu queria criar conteúdo, fazer a live acontecer, mas a vida corrida, tarefas, a vida de adulto era algo em que eu não estava dando conta. E eu não estava dando conta porque eu não queria abdicar de coisas que me geravam prazer, para passar o tempo com coisas que me tomavam energia. E acabava que eu não conseguia fazer mais nada no dia além das tarefas. E isso me frustrava pra caramba. Só que depois de um tempo, né, eu fico sempre refletindo. Só que eu comecei a ver os benefícios de abdicar certos momentos de prazer para fazer algo importante, algo que fosse prioridade. E aquela pressão de querer fazer tudo foi embora quando eu aceitei que às vezes eu teria que pôr minha energia em algo que fosse prioridade. E somente depois disso, talvez eu pudesse ter um momento de lazer. E acredite, é muito mais satisfatório tu fazer a prioridade primeiro e depois seu lazer. Porque a mente fica super relaxada, você consegue viver o momento presente, entende? Agora, se eu desistiria de algo que eu gosto muito de fazer para algo que preciso fazer, a resposta é sim. Porque é inevitável essas nuances da vida. Em algum momento, talvez eu tenha que parar de vez com as lives ou com o podcast, porque algo pode acontecer e eu tenho que mudar toda a minha rotina. É inevitável, cara. E resistir ao processo de mudança que a vida vai te impor, que a vida vai me impor, vai me fazer prolongar um sofrimento que é me agarrar ao passado, onde eu me sentia confortável. Em algum momento, talvez, temporariamente, claro, eu vou ter que parar com essa vida e fazer algo que me dê mais dinheiro para sobreviver. E aí existe aquela frase que todo mundo fala, né? Trabalhe com o que ama e nunca mais precisará trabalhar. E a ideia dessa frase é a busca pelo conforto, pelo prazer. Temos a ideia errada de que devemos somente fazer aquilo que nos dá prazer e que ao alcançar o emprego dos sonhos, aquilo que você ama fazer, você não irá se preocupar com nada. Afinal, você gosta tanto de fazer aquilo, né? Só que a realidade é diferente. A realidade é que vai ser muito mais árduo ainda quando você chega onde você gostaria de chegar. Porque você precisa manter aquilo. Você vai precisar arregaçar as mangas e trabalhar. Demanda muita energia. A ideia de que fazer o que ama é não ter esforço, é não trabalhar, é uma ideia errada, porque trabalhar com o que se ama não significa que não terá mais que fazer esforço. É ao contrário disso. É dedicação, é sacrifício de algumas coisas que talvez tenha que abdicar ou deixar para depois, coisas como prazer e lazer, entende? E a minha ideia era de ter uma renda ao fazer as lives. Mas para isso, eu preciso fazer com que seja bom. Seja a live ou o podcast. Eu preciso criar coisas ali, me dedicar. Que é o que eu mais gosto de fazer. Se eu almejo lucrar com isso, eu teria que me esforçar o dobro para fazer dar certo. Mas a realidade é diferente. Eu teria que ter tempo para fazer isso. O dinheiro demora para entrar e as contas chegam. Os dilemas chegam. Então, em algum momento, eu vou ter que abdicar dessa vida para fazer algo que não gosto, que talvez eu vá gostar, sei lá, mas que irá pagar as contas, que é só o que importa. Mas eu não acho que isso vai ser tão terrível, né?
porque eu terei que me adaptar à nova rotina, aprender a criar outra coisa com isso tudo. Claro que no início vai ser difícil, talvez, porque é o meu hobby, sabe? Fazer as lives, podcasts, jogar, é o meu hobby. E se eu tiver um momento em que eu não vou poder fazer mais essas coisas, não vou poder criar, não vou ter o meu tempo a sós, isso vai me machucar um pouco, cara. Mas isso é amadurecer, cara. Faz parte da vida. Você tem que trocar. Você tem que se adaptar às novas mudanças, entende? Eu vou ter que achar algo significativo pra mim. E vocês conseguiram... Agora eu pergunto pra vocês. Vocês conseguiram trabalhar com o que amavam? Ou vocês simplesmente abraçaram as oportunidades que foram surgindo no caminho para continuar sobrevivendo? Como vocês definem esse conceito, essa frase aí, sobre trabalhar com o que se ama? Mas enfim, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que tenha sido maneiro, eu espero que tenham me entendido, eu espero que reflitam bastante e vamos melhorar juntos, certo? Um bom feriado pra vocês, boa Páscoa. É Páscoa já? Sei lá o que eu falei agora. Mas enfim, muito obrigado pela pergunta. Não esqueça de continuar mandando suas perguntas para o Caixa Anônima. O link está na descrição desse vídeo. E até o próximo episódio. Valeu e fui!